Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo à minha sala virtual. Essa é a plataforma do qual vocês vão assistir o nosso trabalho. O PPP que foi escolhido, o Programa Político Pedagógico que foi escolhido, foi a Escola E.E. Agostinho Cano, localizado na grande cidade de São Paulo, na região de Guarulhos. A Escola Estadual Agostinho Cano, vinculada à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, está localizada na zona urbana do município de Guarulhos, distante do centro, cerca de 22 quilômetros. A escola ela foi construída em 1986 para atender a demanda escolar do Jardim Nova Cidade, bairro em construção, e Jardim Normândia, pois a escola local, professora Teresina Crosa Eletério, não comportava toda a demanda local. No início de suas atividades, não havia rede de água e esgoto. O abastecimento era feito por caminhões-pipa, o que causava grandes desconfortos, pois no dia de chuva o caminhão não conseguia chegar à escola. Não havia iluminação nas ruas, tampouco asfalto nas imediações, e nem mesmo em seu acesso. Acesso esse muito difícil, principalmente no dia de chuva. Havia muita lama e algumas vezes transbordamento do córrego, alagando várias ruas próximas. Atualmente, a escola apresenta-se bem conservada, com pintura e estrutura bem preservada. Sofre com instalações elétricas antigas, o que requer muita manutenção. Tem problemas estruturais em sua quadra, que não contém chuvas, e seus coletores não têm estrutura adequada para isso. Outro problema grave é a falta de banheiro no prédio anexo 2. Problema grave que exige dos alunos deslocamento de um prédio para o outro, onde perde-se tempo e compromete a questões da segurança. Não existe também acesso a pessoas deficientes físicas. A escola conta com escada e não tem sala de aula no térreo, tampouco elevadores ou rampas que garantam esse acesso. A escola também não tem nenhum problema com vandalismo e pichações ou degradações. Ou seja, a sociedade, a comunidade está preservando esse ambiente, né? Preservando a escola. Dimensões da escola: prédio principal, 3 andares, 4 acessos externo, área de 50 metros. Pátio coberto, área 162 metros. Zeladoria, área 68 metros. Temos sala de escola da escola da família, área 9 metros. São as dimensões da escola. Não vou me aprofundar muito. A escola ela conta com TV de 45 polegadas, data show no pátio, ventilador em todas as salas, Wi-Fi, sala de informática, sala de leitura equipada, caixa de som, amplificadoras, sistema de câmera e alarme de segurança. A escola ela tem esses materiais em questão do recurso, né? O recurso que a escola tem. Para que assim a gente possa entender o contexto social da escola, o bairro está em constante crescimento. Jardim Nova Cidade recebendo a cada dia várias familiares migrantes de comunidades de toda Guarulhos, remanejadas para projetos de habitação popular, construídos principalmente na forma de prédios em condomínios,
são famílias de classe média, baixa e baixa, tendo como perfil pequenos comerciantes, autônomos, trabalhadores em construções civis, em suas construções civis e empregos domésticos. Porém, a falta asfalto a falta de asfalto em algumas ruas, o esgoto e a água regulares e o espaço de lazer e cultura ativos. A comunidade tem uma participação pequena nas decisões da escola, o conselho de escola. Avaliações institucionais e outras ações colegiadas não contam com a maior parte das reuniões de pais. Atende ao chamado quando necessário para as questões relacionadas aos seus filhos, de natureza disciplinar ou aprendizagem. No entanto, com relação às participações na tomada de decisões e colegiados, não é satisfatório. Percebemos que o interesse em participar das ações cotidianas e dos colegiados nos últimos 2 anos não é o mesmo dos 18 anos anteriores. Acreditando nisso, que isso ocorre em razão ao trabalho. Hoje o número de mães trabalhando foram muito maior de que alguns anos. Então, a razão do trabalho, os pais dispõem-se de pouco tempo para o diálogo com os filhos. Para que a gente conseguimos entender o nosso bairro, a gente tem que migrar para a cidade. Que aí vai ser uma relação bem interessante da cidade para o município para o bairro, né? Então, temos o porquê dessa questão dos pais, o crescimento enorme, né, em relação ao trabalho, né? Guarulhos é um município brasileiro do estado de São Paulo, é a segunda cidade mais populosa do estado, a 13 mais populosa do Brasil, a 13 cidade mais populosa do Brasil e as 52 mais populosas do continente americano. Pertence à região metropolitana de São Paulo. É a cidade não capital estadual mais populosa do Brasil. Além de tender a segunda maior PIB do estado, é a nona maior do país, né? Então, Guarulhos é uma cidade bem populosa, né? Então, a gente entender a economia, né? A gente tem que entender um pouco da história da cidade. A economia da cidade de Guarulhos começou no período colonial, em 1597, por Afonso Sardinha, com a mineração de ouro na região das Lavras Velhas, do Geraldo ou Catas Velhas, onde hoje é conhecida apenas como bairro das Lavras. Esse período do ciclo do ouro em Guarulhos durou mais de 200 anos. O surgimento da indústria em Guarulhos começou a partir de 1915, com a implantação do ramal da Taiuai, da Cantareira, que acabaram sendo atendidos pela linha ferroviária. A origem do nome da cidade, a etimologia, segundo algumas fontes, o nome da cidade decorre da denominação dos indígenas que habitavam a região, aldeamento dos índios Guaru, da tribo do Guaianazes, que integravam a nação Tupi. Guarani Guaru significa índio barrigudo ou peixe barrigudo. Porém, os estudos recentes indicam
que os índios que habitavam a região na época, na fundação da cidade, eram os Maromomi, do tronco etnolinguístico Macroxé. Bom, a cidade de Guarulhos recebeu nas últimas décadas diversos grupos populacionais que chegaram em busca de oportunidades de emprego e moradia. A ocupação em Radica levou à construção de um ambiente marcado por fortes demandas, resolver questões sociais exigido de acordo com a vontade política. Então podemos perceber que Guarulhos é uma cidade que onde está se crescendo muito em relação aos comércios, em relação às indústrias, né? A grandes indústrias. Então podemos perceber um grande impacto em relação ao grande número de pai e mãe, da empregabilidade que a mãe tem, né? Que o pai tem é, para com essas indústrias, né? Então, é, é onde que a gente consegue entender a nossa questão do bairro, que a nossa situação, um problema, é que os alunos, que os pais não estão presentes na educação dos alunos, que não estão acompanhando, né? Eles estão presentes na eles estão muito presentes em relação a. Eles vão, né, nas reuniões, né, eles participam das reuniões, pelo, de acordo com o que o PPP nos traz, mas de acordo com a educação do aluno, do acompanhamento dos estudos dos alunos, esses pais não estão presentes devido à grande demanda de trabalho e devido à falta de tempo, né? Isso é bem interessante. E aí podemos perceber, de acordo com a cidade, né, sobre a cidade, que a Guarulhos é uma cidade que está se expandindo cada vez mais, né? Se expandindo cada vez mais em relação a grandes indústrias e aos comércios, né? Adentraremos agora as características dos alunos. São alunos da sétima série do Ensino Fundamental 2, com idades entre 12 a 13 anos. Falaremos um pouquinho também nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. No aspecto biológico, os adolescentes estão tendo um crescimento e desenvolvimento e estão iniciando a puberdade. E mudanças corporais significativas estão acontecendo. Devemos observar também a fase precoce ou tardia da puberdade. Nas características psicológicas, a escola não atende a projetos ou atividades escolares para seus alunos. Tampouco conversas quanto aos mesmos. O que tem muitas das vezes são poucas orientações de pais referentes aos seus filhos. Nas características sociais, percebemos que a cidade é grande. Há então programas culturais, como os parques, teatros e cinema. Mas por passar uma insegurança, a não frequência nesses conceitos é muito pouca, ou nesses espaços. Falaremos também com 3 autores do desenvolvimento humano. Um deles é o Jean Piaget, que vamos adentrar um pouco ao desenvolvimento cognitivo e o estágio de operações formais. Falaremos também como o desenvolvimento psicológico de Erik Erikson, identidade versus confusão. E falaremos também com o desenvolvimento afetivo social de Henry Wallon, transformações físicas e psicológicas, conflitos internos e externos e a busca na autoafirmação. Falando um pouquinho sobre o autor, Jean Piaget, é possível salientar que nesse estágio de operações formais, onde o adolescente, a partir dos 12 anos,
ele possa compreender numa forma reflexiva e abstrata de compreender as coisas. Ele tem que ter opiniões e conceitos sobre temas como sociedade, ou seja, o professor tem que experimentar ele tem que questionar e entender os seus posicionamentos. Ele tem que olhar como os temas na sociedade e como o indivíduo olha para si e para o mundo, e experimentando e vivenciando desafios, a qual o professor propõe. Pensando um pouco, é relevante citar um pouco de fases anteriores, como pré-operatório e operatório concreto, onde existe muita ideia de simbolismos e fantasias. Já nesse estágio, eles conseguem ter uma melhor absorção das situações de problemas proposta, ao qual vai ser muito importante e mencionada pelo autor, numa resolução de problemas. Então, é possível apresentar experimentações novas para que se chegue no objetivo final. Falando um pouco da perspectiva do desenvolvimento psicológico de Erik Erikson, identidade versus confusão, vamos adentrar ao mundo a qual o adolescente tem que se auto-reconhecer. Se reconhecer muitas das vezes pela tensão que existe entre o ser diferente e o se acostumar a se conformar com as normas de algum grupo para ser aceito. Pensando assim, é possível trabalhar na nossa proposta como professores a experimentação de vários papéis, fazendo com que o adolescente perceba-se como pessoa única e distinta de todas. Podemos trabalhar numa forma em observação e experimentação, perguntando-lhes sobre a peteca, como que eles veem a peteca dentro e fora da escola. Elementos importantes na construção de identidade, em vários papéis a qual este adolescente está passando psicologicamente. E muitas das vezes perguntando quem sou eu na escola, quem sou eu em casa, quem sou eu no mundo. Então é muito válido que o professor acompanhe e aponte essas transformações e estabilizações, fazendo com que o aluno se sinta seguro frente às transformações que os norteiam. E pensando também no desenvolvimento afetivo de Henry Wallon, é possível perceber as transformações físicas e psicológicas, a qual o autor defende que para Wallon o indivíduo é resultado de influências sociais e fisiológicas, sendo os dois aspectos, orgânico e social, fundamentais para o desenvolvimento, especialmente dependentes do contexto socioculturais, a qual aqui nós percebemos que eles não têm uma frequência em parques, em teatros e em cinema. E muitas das vezes, tais práticas ou lazer são deixados de lado. Então, o autor ele diz que tem que haver uma emoção, tem que haver um sentimento, né? Que, por sua vez, vai ter um melhor desenvolvimento humano que está ligado ao meio ao qual o indivíduo está imerso nos aspectos cognitivo, afetivo e motor. Ele não separa o biológico de sociais, pois são áreas complementares, ou seja, estímulos. Toda vez que falamos de afetividade, falamos de sentimento por aquilo, emoção por aquilo, aquilo que eu busco, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu quero para mim. Então nós, como professores, podemos sim passar essa emoção, passar esse sentimento através da peteca. Então a peteca ela vai ser estabelecida como um estímulo de trabalhar isso. Porém, eles já não têm isso porque a ausência dos pais, devido aos seus trabalhos, é muito grande, é persuasiva. Então, trabalhando esses aspectos, os estímulos seriam elementos externos, como o olhar, como o ser incentivado, e os internos, como a alegria e a segurança de saber fazer a prática, de saber se desenvolver, ou seja, levando uma boa relação para a vida social, moral e ética. Então, esses valores, a afetividade vai entrar como uma afetação direta, como um estímulo no processo evolutivo desse indivíduo. E assim ele precisa e ele se condiciona a uns contornos, dos primeiros contornos de personalidade. Então, trazendo um pouquinho para o quinto estágio, o autor diz que esse sujeito ele vai ter uma autonomia, né, com valores e sentimentos próprios.
e nos confrontos de autoafirmação, ou seja, ele vai se entender dentro da proposta a qual ele está sendo colocada, que ele não está ali só pelo jogo, ele está ali pelo sentimento, ele está ali pela afetividade com o outro, pelo desenvolver com o outro, pela proposta, como que eu estou me vendo no jogo, como eu vejo o outro, como que eu observo. Lembrando que a afetividade ela tem que ser baseada num respeito mútuo para comigo e para com meus colegas e tanto para com o meu professor. Então isso, a afetividade vai ter um sentimento que tem ligação direta com o cognitivo de Jean Piaget, em que o indivíduo sofre. Então, se eu não quero sofrer, também num jogo ou numa proposta, eu não quero que meu companheiro também passe pela mesma condição. Então, levando em consideração isso, é bem saliente dizer que o desenvolvimento afetivo, ele relaciona isso, ele tem essa ideia de amenizar, nós como professor, de mediar esses contextos interno e externos do indivíduo. Tendo em vista a pouca participação da comunidade nas decisões da escola e de alegar que não tem tempo de participar e de dialogar com os filhos, é necessário pensar em situações que promovem a participação de todos, com vista na melhoria da aprendizagem dos educandos. De acordo com o PPP e as características dos alunos, segundo os autores, a seguir, vamos falar sobre o que e como podemos trabalhar com os educandos nas aulas de educação física. As práticas corporais devem ser trabalhadas de formas diversas, contribuindo para a construção do conhecimento, apropriação de brincadeiras e jogos da sua cultura. Segundo as normas da BNCC, o esporte, como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, possua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos adversários. Apesar do esporte ser colocado nas mídias de um jeito formal, esse mesmo esporte vivido em outras realidades, como em um momento de lazer, na educação, as normas permanecem as mesmas, porém, de acordo com os envolvidos, o espaço e tempo é passível de recriação. O esporte que podemos utilizar como estratégia a ser trabalhado é a peteca. A utilização do artefato peteca nas aulas, com uma abordagem partindo do conhecimento dos alunos, experiências com pesquisa histórico e origem da peteca, na construção de passo a passo para sua construção artesanal, a evolução de jogo recreativo, a sistematização, estruturação e organização das regras, até tornar-se esporte, trazendo os elementos para um maior envolvimento dos estudantes nas práticas em quadra. A peteca poderá ser construída junto com as famílias, com uma forma de incentivá-los a interagir com seus familiares e incentivar a participação nas atividades escolares. Vallon fez uma diferenciação entre emoções e afeto, afetividade, que depende da interação dos organismos, sujeitos e do espaço social, físico e culturais. As emoções estão mais ligadas aos aspectos biológicos, se caracterizando pela fugacidade, transitoriedade e por se mostrarem visíveis corporalmente. A afetividade é demonstrada por situações mais prolongadas e implicam uma carga de atração ou repulsão do qual participam estratos orgânicos e cognitivos.